Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a lei da atração. Eu quero começar a conversar com vocês sobre lei de atração, porque eu quero aprofundar nisso com vocês. Mas antes de falar da famosa lei de atração, eu quero conversar com vocês e explicar de onde nasceu isso. Nasceu de uma descoberta do físico e matemático inglês chamado Isaac Newton. Todo mundo conhece, eu acho. Ele chamou de lei da atração universal ou lei da gravitação universal. Eu quero explicar um pouco para vocês, porque eu acho que sem esse primeiro entendimento vai ficar difícil a gente compreender como que as coisas funcionam nesse modo de atração ou de gravitação, tá? Para a formulação dessa lei, Newton baseou-se nos trabalhos realizados pelo astrônomo alemão Johannes Kepler sobre o movimento dos planetas e nos trabalhos também desenvolvidos pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, que falava sobre a queda dos corpos ou gravidade, ok? Então, a gravitação é uma propriedade da matéria que se manifesta como uma força, a qual é designada por gravidade ou força de atração gravitacional. Essa força de atração gravitacional é uma força de atração que se exerce entre dois corpos, devido ao fato de esses corpos possuírem uma certa massa. Então, Newton verificou que esta força é tanto maior quanto maior for a massa dos corpos para a mesma distância, e tanto maior quanto menor for a distância entre os corpos. E ele calculou através de uma fórmula, nós não vamos falar aqui, porque nem eu entendo, não importa. Calcula-se por uma expressão matemática, ok? Então, isso é uma física. Mas a gente pode interpretar essa lei dele da seguinte forma: a lei, a força de atração universal entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Na prática, torna-se difícil de provar a existência dessas forças de atração. No entanto, é compreensível, por exemplo, por que razão um lápis que eu seguro na minha mão, se ele for largado, ele cai para a terra. E ele explica que a terra é muito maior do que eu que estou segurando o lápis, ok? Então, a força de atração gravitacional que a Terra exerce no lápis é muito mais intensa do que a força que eu, pessoa, exerço sobre este. Por esse fato, o lápis cai para a Terra e não para mim, para a pessoa. Podemos então concluir que, apesar da força de atração gravitacional se exercer entre os corpos, ela só é apreciável para corpos com grandes massas e que não estejam muito afastados, ok? Como é que nós vamos então tentar fazer um link entre a lei de atração gravitacional universal de Newton com a lei de atração através da mente? Como eu vou conseguir, né? Como é que isso funciona? Será que funciona? Será que há algo que possamos fazer através da mente para atrair para nós caminhos que nós desejamos? Vocês sabem que existe um livro best-seller falando sobre a lei da atração, não é? E também existem muitas pessoas que falam sem
conceito de base ou um conhecimento que nos dê um certo suporte para compreendermos não só os caminhos que podem nos levar a esse conhecimento ou a essa ação e também os seus limites. E dentro desse parâmetro, né, onde eu começo e onde eu termino o meu poder de atração, tem algo que a gente pode fazer. E aí nós vamos começar a conversar sobre isso. Eu convido você a acessar o meu Instagram todos os domingos às 5 horas da tarde, hora do Brasil, para que a gente possa conversar sobre a lei da atração, onde nós vamos aprender a usar o nosso pensamento para fazer com que as coisas que desejamos aconteçam. Vamos? Eu espero você.